Professora Vani, tá bom? Mais uma vez compartilhamos aí, né, a revisão da prova, tá? O responsável da disciplina é o professor Davi Amorim, né? A professora que vai ajudar aqui na revisão é a professora Vani Arantes Bon Giovanni Giorgi, né? E eu, professora Daniele, na verdade, Regina Garcia Kumanaia, abreviei como Daniele Kumanaia, tá? Eu, Professora, oi? eu não sei se você já colocou o É. slide com tela cheia, porque tá aparecendo uma lâmina no meio, assim, a 13ª e... E eu já compartilhei como tela cheia já. Vou. Então, o que Ah, nós estamos... Ele está aparecendo para a gente, o seu PowerPoint, como sem ser hum. a apresentação. Eu acho que você precisa fazer o compartilhamento da tela inteira. Eu acho que é alguma coisa nessa linha. Mas foi isso que eu fiz. Eu vou parar e vou Ah, é? compartilhar de novo. Tá Eu bom. coloquei. Deixa eu ver aqui de novo. Ó, compartilhar. É... Ah, a tela inteira, tá? Eu compartilhei a janela. Deixa eu compartilhar a Isso. tela. Agora sim, estão vendo? Sim, perfeito. Sim, tá bom então. Eu vou desligar minha câmera até para poder não atrapalhar muito aqui, até a imagem fica um pouco mais lenta, já que o PowerPoint ele tá bem pesadinho, tá bom? Desliguei a câmera aqui. Vamos lá, tá? Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos, tá? Essa revisão, ela vai conter aqui demonstração do resultado do exercício, balanço patrimonial, patrimônio líquido, indicadores, DFC e análise integrada, tá? Pessoal, a gente vai começar aqui então falando um pouquinho sobre a DRE, a demonstração do resultado do exercício, tá? Como o próprio nome diz, a demonstração, o que que ela mostra para a gente? É o resultado do exercício. Eu costumo falar para os alunos que a DRE é o resultado econômico da empresa, tá? O que que vem ser esse resultado econômico? Se a empresa obteve lucro ou se a empresa obteve prejuízo, tá? Como que a gente chega nesse resultado da empresa, né? O lucro ou prejuízo? A gente vai fazer as receitas e menos as despesas, tá? Só que assim como no balanço patrimonial, a gente divide o ativo e o passivo em grupos sobre grupos, aqui na DRE, a gente também divide aqui as nossas receitas e as nossas despesas em grupos, tá? Nesse slide aqui, pessoal, vocês têm acesso, né, à estrutura da DRE, tá? Então, é uma estrutura bem simplificada aqui, porque acho que o mais importante para vocês é entenderem a estrutura e como funciona a DRE. Então, por isso que a gente acaba trabalhando aqui com uma estrutura mais simplificada. Tá? Então, como é que começa a DRE? A primeira linha da DRE, ela começa com a receita operacional bruta. O que que vem a ser essa receita operacional bruta? É a receita referente à atividade fim da empresa, a atividade principal da empresa. Então, por exemplo, se eu sou uma papelaria, eu sou um comércio de material escolar, a minha receita operacional bruta vai ser a venda de caderno, lápis, borracha, a tudo que está ligado realmente ali à papelaria, tá? Eu sou uma indústria que eu confecciono sapatos. Então, a minha receita operacional bruta vai ser a venda de sandália, sapato, tênis, chinelos, e aí, de acordo com a atividade principal da empresa. Então, isso é a receita bruta, tá? Logo embaixo da receita bruta, a gente vai ter o nosso primeiro grupinho que é das despesas, tá? Que nós chamamos de deduções sobre as vendas, tá? Então, são aquilo que é deduzido diretamente, que incide diretamente sobre as vendas, tá? O que que nós temos dentro desse grupinho aqui? Os tributos incidentes sobre as vendas, as devoluções e os abatimentos que são concedidos nas notas fiscais, tá? Então, quando eu pego aqui receita bruta, é sempre seguir o esqueminha aqui da nossa estrutura da DRE. Receita bruta menos deduções. Nós chegamos então aonde, pessoal? Na nossa receita líquida, tá? É, Depois da nossa receita líquida, o nosso próximo grupo de despesas é o de
custos, tá? O que que é custos, pessoal? É aquilo que a gente gasta para fabricar um produto, para efetuar uma venda ou prestar um serviço, tá? Então, por exemplo, eu sou pegando ali a indústria de confecções, eu vou pegar, vou trocar, vou colocar por de têxtil, né? Confecções de roupas, tá? Qual que seria o custo, então, de uma indústria que fabrica roupas, tá? Seria o tecido, a linha, o zíper, o botão, os acessórios, a mão de obra da produção, a mão de obra direta, aquela pessoa que está lá costurando a camiseta, a pessoa que tá cortando o tecido, é a mão que está ligada direta, a mão de obra que está ligada diretamente à produção, tá? E também o que nós chamamos de gastos gerais de fabricação ou custos indiretos de fabricação, tá? Que é um custo que a gente não vê, mas eu preciso desse custo para poder fabricar o meu produto. O exemplo mais comum que a gente tem aí é a energia elétrica. Então, a energia elétrica que eu utilizo na minha produção, a gente também considera um custo, tá? Então, receita bruta menos deduções, cheguei na nossa receita líquida menos custos, eu vou chegar hoje no resultado bruto, no lucro bruto da empresa, tá? Depois do lucro bruto, a gente vai chegar aonde, pessoal? Nas despesas gerais. O que que a gente tem aqui nas despesas gerais, pessoal? Despesas operacionais. A gente costuma falar que são as despesas administrativas e as despesas com vendas, tá? Então, as despesas que a empresa tem para manter o dia a dia dela. Então, o lucro bruto menos as despesas, nós vamos chegar aonde? No nosso resultado operacional. Depois do resultado operacional, a gente tem um resultado financeiro. O que que envolve aqui, pessoal, esse resultado financeiro? São as despesas e as receitas financeiras. A gente trabalha com o resultado financeiro, com a palavra resultado financeiro, porque a gente pode ter um resultado financeiro positivo, né? Se o total das minhas receitas financeiras ele for maior que as minhas despesas financeiras. Eu posso ter um resultado financeiro negativo se o total das minhas despesas ele for maior que as minhas receitas, tá? E por fim, nós vamos ter mais um grupinho de tributo, que são os tributos sobre a renda. A gente conhece muito aí como imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, né? E aí a gente vai chegar no nosso lucro ou resultado lucro, né? Ou resultado líquido, né? A gente fala muito do lucro, mas porventura a empresa pode apresentar também o quê? Um prejuízo, certo, pessoal? Agora, eu vou passar aqui para vocês um caso prático também de um modelo bem simples, tá? Aqui o que que nós temos? O enunciado, a empresa teve uma receita bruta de 500 mil, deduções 50 mil, os custos foram de 280 mil, as despesas, o total de 90 mil, despesas financeiras 20 mil e os tributos sobre o lucro, os impostos sobre o lucro no valor de 20 mil. Então, esses valores agora eu vou colocar na nossa estrutura da DRE, tá? Então, a gente tem aqui agora a nossa DRE resolvida. Então, o que que a gente tem aqui? Primeiro, a nossa receita bruta, né? Que foi no valor de 500 mil, menos as deduções sobre vendas no valor de 50 mil, vai trazer o que para gente? A nossa receita líquida. Então, o que que eu peguei aqui? Aquilo que eu falei no início para vocês. É só eu pegar a nossa receita e vir seguindo o que está escrito aqui. Receita menos deduções igual a receita. Receita menos custo igual ao lucro bruto, tá? Então, é só a gente vir seguindo o que ele traz aqui na estrutura da nossa demonstração do resultado do exercício. Tá? Então, receita bruta de 500 mil, menos as nossas deduções de vendas, que foram no valor de 50 mil, é igual a receita líquida no valor de 450 mil. Logo após a nossa receita líquida, nós vamos ter o que? A empresa apresentou um custo no valor de 280 mil. Então, o que que nós temos aqui? Receita líquida de 450 mil, menos o custos no valor de 280 mil. Então, a gente vai chegar num lucro bruto de 170 mil reais, tá?
Então, esse aqui é o primeiro resultado que a gente apura aqui da empresa. É o resultado da empresa após as vendas e após ela tirar tudo aquilo que ela gastou para fabricar ou para vender aí o seu produto ou até mesmo para prestar o serviço, tá? Então, logo após o lucro bruto, a gente vai ter então as nossas despesas operacionais, administrativas e de vendas, tá? Aqui totalizamos um valor de 90 mil. O que que nós temos então agora? Um resultado operacional ou um lucro operacional no valor de 80 mil. Como é que eu cheguei nesses 80 mil? 170 mil menos 90 mil das nossas despesas, então eu tenho um resultado operacional de 80 mil. Então, se vocês observarem, a gente vai fazendo aqui literalmente as receitas menos as despesas, tá? Mas ao invés de pegar simplesmente somar todas as receitas e menos as despesas, a gente vai classificando ela aqui, então, em grupinhos. Tá? Então, aqui depois do nosso resultado operacional, tá? Vai para o resultado financeiro, menos 20 mil. Por que que eu coloquei aqui um resultado financeiro? Coloquei aquele negativo, tá? Porque se a gente observar no slide anterior, nós tivemos o quê? Uma despesa financeira no valor de 20 mil. Tá? Então, a despesa a gente vai reduzir o lucro aqui da empresa, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui um resultado financeiro no valor de 20 mil, tá? E a última dedução que a gente tem aqui da nossa DRE, que são os tributos sobre a renda, né? Que foi aqui no valor de 20 mil reais, usando aqui um valor fictício, uma alíquota fictícia, certo, pessoal? Então, 80 mil do nosso resultado operacional, menos 20 mil do nosso resultado financeiro e menos 20 mil do nosso tributo sobre a renda, nós vamos então apresentar aqui um lucro líquido ou um resultado líquido no valor de 40 mil, tá? Então, essa aqui foi a nossa demonstração do resultado do exercício resolvida, tá? Então, a gente pegou aqui o exemplo que nós trouxemos aqui no slide, tá? E a gente transportou, então, essas informações aqui para a estrutura da DRE. Então, uma vez transportadas as informações, qual que é o nosso papel aqui agora? Apurar, então, a receita líquida, o lucro bruto, o resultado operacional e o lucro líquido da empresa, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai fazer uma pequena recapitulação do balanço patrimonial, visto que o balanço patrimonial já foi assunto estudado nas nossas primeiras unidades, mas é importante a gente trabalhar aqui, rever um pouquinho do balanço patrimonial, porque a gente vai usar essas informações aqui na hora dos índices, dos indicadores, tá? Então, o que que é o balanço patrimonial? O que a empresa possui e como foi financiada, tá? Então, pessoal, relembrando aqui um pouquinho o balanço patrimonial, né? A gente tem aqui o total do ativo, né? Ele é igual ao quê? Ao total do passivo, mais o patrimônio líquido. Então, essa aqui é a estrutura. Ela vem aqui com uma representação gráfica em forma de T. No nosso lado esquerdo, nós temos o ativo. No nosso lado direito, a gente vai ter o passivo e o patrimônio líquido, tá? Então, o total do ativo, ele vai ser sempre igual ao total do passivo, mas o patrimônio líquido. Então, essa aqui é a nossa estrutura base aí do nosso balanço patrimonial. Ainda dentro do balanço patrimonial, a gente tem a classificação patrimonial. Como é que ele é classificado o nosso balanço, pessoal? O ativo circulante e o ativo não circulante. Nós temos aqui o passivo circulante e o passivo não circulante, tá? Qual que é a diferença, tá? Então, quando a gente fala em ativo circulante ou passivo circulante, tá? É tudo aquilo que está, então, pessoal, dentro do curto prazo, tá? E tanto o ativo não circulante quanto o passivo não circulante, a gente fala que é tudo aquilo que está a longo prazo, tá? Para contabilidade, pessoal, curto prazo é dentro de um ano, tá? Longo prazo é acima de
um ano, tá? Então, essa é a principal diferença aqui entre o ativo circulante e o ativo não circulante, tá? Passivo circulante e o passivo não circulante. Agora a gente vai entrar um pouquinho no que compõe cada item aqui, tá? Então, para eu chegar no patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo, né? Então, o que que eu vou ter então no nosso ativo? No ativo, a gente fala que são os recursos aplicados na empresa, tá? Quais são esses recursos? Os bens e os direitos, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, num ativo circulante, eu posso ter a conta de contas a receber, tá? Por que que o contas a receber eu classifico ali no ativo circulante? Então, são valores que a empresa tem a receber dentro de um ano. O ideal é que quando uma empresa ela faça uma venda, ela receba essa venda em menos de um ano, no curto prazo. Tá? Então, seria um direito aí, um valor a receber dentro de um ano. Um exemplo de bem que a gente classifica ali no nosso ativo circulante seriam os estoques, tá? O que que é o estoque de mercadoria, por exemplo? Ele é um bem, ele está classificado, ele é classificado no ativo circulante, tá? E a ideia é que esse estoque, ele saia ali do nosso ativo, ele seja vendido, vamos assim dizer, o mais rápido possível para ele virar, se transformar em dinheiro, tá? Então, os recursos da empresa, né, são aplicados, então, a gente chama de ativo, tá? O ativo não circulante, tá? Seria, então, o que a gente tem? Os valores que a empresa tem a receber na empresa, assim como também os bens imóveis da empresa, tá? Então, seria o ativo imobilizado, a máquina, um equipamento, o intangível da empresa, que são as marcas e patentes. Então, isso a gente classificaria onde no ativo não circulante, tá? Então, tudo que vai se transformar, vai virar dinheiro acima de um ano, ou aquilo que tem caráter um pouco mais permanente dentro da empresa. Tá? Aí o passivo, pessoal, né, que a gente chama o passivo aí de dívidas e obrigações, tá? Seria o quê, pessoal? Seriam os recursos de terceiros, tá? Então, a empresa, ela dificilmente ela sobrevive somente com os recursos que ela tem, o dinheiro que ela tem em caixa, por exemplo, tá? A grande maioria das empresas, não posso falar todas as empresas, né? Mas as empresas, elas utilizam o quê? De recursos de terceiros para poder manter ali o seu dia a dia. Então, por exemplo, eu fiz uma compra de estoque a prazo, tá? Então, eu estou aplicando o meu recurso, né? Foi aplicado onde? No ativo, na compra de estoques, mas de onde veio o dinheiro, tá? Veio, como foi a prazo, veio de um recurso de terceiro, dos nossos fornecedores, tá? Então, aqui é para a gente entender, aqui relembrar um pouquinho aqui do nosso ativo e do nosso passivo e nos ajudar depois ali na aplicação dos índices, tá bom? E o patrimônio líquido? O que que é o patrimônio líquido? Nós chamamos de recurso próprio, né? É a riqueza real dos proprietários dentro da empresa. Então, eu costumo falar que o que que é o patrimônio líquido? É o valor que o sócio acionista ele colocou na empresa e o retorno que ele tem obtido sobre esse investimento, tá? Então, ele coloca lá o capital, né? O capital social da empresa e conforme vai passando ali os meses e os anos, né? A empresa vai apurando o lucro, o prejuízo. Se tiver lucro, aumenta o patrimônio líquido da empresa. Se tiver prejuízo, reduz o patrimônio líquido da empresa, tá? Aqui eu coloquei uma citação de Marion para vocês, tá? Então, patrimônio líquido representa o valor que restaria para os donos da empresa caso decidissem encerrar as atividades, vender todos os bens e pagar todas as dívidas hoje, tá? Mas isso eu estou falando em valores contábeis, que é diferente de valor de mercado, que aí é um outro assunto, tá? E como o lucro afeta o patrimônio líquido, pessoal? Então,
toda vez que a empresa ela tem um lucro, pessoal, esse lucro ele vai o quê, pessoal? Ele vai aumentar o patrimônio líquido da empresa, tá? Então, uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, toda vez que eu tenho uma receita, né? No caso, uma venda, tá? Essa venda ela vai aumentar o patrimônio líquido da empresa, porque eu faço lá receita menos despesas, né? Quando a minha receita é maior que a minha despesa, então eu tenho um lucro. Então, o lucro, ele aumenta o patrimônio líquido da empresa. E o contrário, quando a empresa ela obtém um prejuízo, quando, ao invés de aí, quando o total das suas despesas ela for maior que as suas receitas, a empresa vai ter então o quê, pessoal? Um prejuízo, tá? O prejuízo ele reduz o valor do patrimônio líquido, tá? Então, outra coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é que toda despesa ela vai reduzir o valor do patrimônio líquido, tá? Porque quando eu faço lá DRE, receita menos despesa, tá? A despesa ela vai sempre diminuir o valor do lucro da empresa, certo? Né? Outra coisa importante para a gente entender aqui na nossa parte do patrimônio líquido, gente, é, como que a gente destina o lucro, tá? O lucro, toda vez que a empresa ela tem um lucro, esse lucro ele precisa ser o quê, pessoal? Distribuído, tá? Como que eu vou distribuir esse lucro, pessoal? Eu tenho duas formas, tá? Eu posso destinar o lucro para os dividendos, tá? O que que são os dividendos, pessoal? O dividendos é uma das formas de remuneração do acionistas. Acredito eu que vocês já devem ter escutado, né? Que a empresa, quando ela encerra o ano, ela distribui dividendos aos seus acionistas. Então, é uma parte do lucro que a empresa teve que ela distribui aos seus acionistas, tá? Isso é muito comum nas empresas, porque uma vez que existe um sócio, ele quer, né? Ele almeja aí um retorno, inclusive financeiro para ele, tá? Outra forma que a gente vai destinar o lucro, pessoal, são as reservas, tá? Então, o que que é essa reserva? É como o lucro será distribuído na empresa. Então, posso constituir uma reserva legal, uma reserva orçamentária. Esse lucro, quando eu distribuo ele aqui dentro das reservas, esse resultado, ele fica dentro da empresa, tá? E o que que a gente entende com isso, pessoal? Dividendos versus a retenção, quando o lucro fica dentro da própria empresa, tá? Quando eu distribuo quando eu pago dividendos, né, essa distribuição dos dividendos, ela vai reduzir o valor do patrimônio líquido. Por que isso? Eu pego dentro do meu lucro, né? Eu tive um lucro lá de R$ 10.000, tá? E, por exemplo, R$ 3.000 do lucro que eu tive esse ano, eu vou distribuir aos meus acionistas como forma de dividendos. Então, esse dinheiro sai da empresa, tá? E quando eu retenho esse lucro, né? Quando esse lucro de R$ 10.000 ele fica totalmente na empresa, ele fortalece a empresa. Então, eu tive um lucro de R$ 10.000 lá na minha DRE, em vez de distribuir para os dividendos, eu permaneço ele dentro da empresa. Então, vou fazer a distribuição para reserva de lucro, uma reserva orçamentária, uma reserva de investimentos, tá? Então, essa é a principal diferença aí entre dividendos e retenção. Lógico, a gente sabe que é muito comum as empresas fazerem a distribuição de dividendos, porque é algo que os acionistas eles esperam, mas é para vocês entenderem, né, que quando a gente distribui o lucro, ele vai reduzir o valor do patrimônio líquido da empresa. A empresa teve lucro, mas diminui ali o valor do patrimônio líquido da empresa. Quando a reserva fica dentro da empresa, ela fortalece e aumenta o patrimônio da empresa, tá bom? Pessoal, agora eu vou passar a palavra para a professora Vani, que ela vai trabalhar com vocês o balanço patrimonial, DRE e os indicadores. Professora? Muito obrigada, professora Daniele, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Agora eu vou ter a honra de estar com vocês aqui conversando sobre a análise por quocientes, né? Os indicadores financeiros, indicadores econômicos,
que refletem a real situação da empresa. Essas informações, elas são extraídas do balanço patrimonial, né? E que a gente acabou de ter uma excelente revisão agora do ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido, né? Então, a relação, uma síntese, né? A gente vai fazer uma síntese de interpretação. O que significa essa análise por quocientes que nós fazemos, né? Ela é a relação, sempre a relação entre números. Uma relação por quociente é sempre uma continha de dividir. Dependendo daquele item que está no numerador ou no denominador da fração, a gente vai estar comparando, né, esses dois itens e o que eles refletem, né? O que podem indicar esses indicadores aí? A capacidade de pagamento e a capacidade de endividamento. Quem é que vai ter esse olhar para as informações da nossa empresa? É o financiador. Então, o financiador, para eles darem uma linha de crédito para a nossa empresa, eles precisam saber os números do nosso ativo circulante, do nosso passivo circulante, do patrimônio líquido, e vai comparar esses números, né, para saber se nós temos capacidade de enfrentar uma nova situação de financiamento. Nós estamos pedindo um empréstimo para o banco, né? E por que a gente vai pedir um empréstimo para o banco? Todos os dias a empresa faz um movimento de caixa. Como é que é feito esse movimento de caixa? Na realidade, nós chamamos de caixa, mas de acordo com a nova legislação, a 11.638, né? Pode falar, professora Daniela. Não, eu acho que é uma aluna que está com o microfone ligado, professora. Ah, sim. Alguém quer perguntar? Ainda não, né? Então, a capacidade de pagamento ou endividamento, nós fazemos pelo movimento de caixa, todos os dias a gente fecha esse movimento de caixa, quanto entrou e quanto saiu. Nós chamamos o movimento de caixa, é um nome tradicional. Atualmente, ele contém as entradas e saídas de caixa e bancos. Nas entradas, tudo que entrou na caixa, tudo que entrou no banco. Nas saídas, tudo que saiu do caixa, tudo que saiu do banco. E o resumo final que dá, a gente vai fazer uma conciliação, ou seja, nós vamos comparar com o saldo de caixa mais o saldo de banco tem que dar igualzinho o nosso movimento do livro caixa, né? Chegou no final do dia, esse movimento, quem faz a gestão financeira? O gestor financeiro, se sobrou dinheiro, o gestor financeiro aplica o excesso de caixa. E se ele percebe que falta dinheiro para cumprir com os pagamentos do dia seguinte, ele precisa providenciar a captação de recursos no sistema financeiro. Essa captação de recursos, ele vai falar com os gerentes de banco, né? O diretor financeiro, ele tem contato com todos os gerentes de todos os bancos com os quais a empresa mantém a conta. E ele vai solicitar e vai perguntar qual é a taxa de juros, né? E entre os bancos que ele vai fazer a cotação de juros para captação de recursos, ele vai negociar aí a menor taxa. Quando vai aplicar o excedente de caixa no banco, o gestor financeiro escolhe a maior taxa de juros. Quando ele vai captar recursos no mercado financeiro, ele vai procurar a menor taxa de juros, né? Então, essa capacidade de pagamento e endividamento, quem vai verificar
sobre a nossa empresa é o banco financiador. Como que ele vai conseguir fazer isso? Olhando no balanço patrimonial da nossa empresa, certo? E vai poder tomar a decisão, né? Então, nossa capacidade, se nós já temos um ativo que cobre, um ativo circulante, que cobre o que a gente deve no passivo circulante, a gente pode assumir novos endividamentos? Pode ser que sim, pode ser que não, dependendo do movimento operacional da empresa, certo? Tudo isso deve ser analisado. Pronto, professora Daniela, pode mudar. Mudando? Certo, obrigada. Por que usar indicadores, né? Exatamente porque os indicadores eles transformam números em informação. Se no passivo circulante tem R$ 1.000.000, no passivo circulante, R$ 1.000.000, qual é a informação que a gente tem aí? Que todo o dinheiro que tem no ativo circulante a gente está devendo no passivo circulante. E qual é a nossa disponibilidade? É restrita, certo? Então, ela está dando informação, é um alerta, né? Então, a gente vai utilizar os cálculos para verificar na realidade da empresa, se a nossa empresa tem capacidade para obter novos financiamentos bancários ou não. Então, continuando, professora Daniela. Bem, nós temos aí a liquidez corrente, a liquidez seca, liquidez imediata e a liquidez geral. Por favor, isso. Liquidez corrente, né? Ela tem assim. Por que esse nome corrente? Da onde que ele vem, né? Na realidade, ele vem da legislação societária, né? E com o mesmo significado de circulante, né? Por que ele tem o mesmo significado de circulante? Porque na legislação americana, nas normas americanas, né, de contabilidade, porque existe uma integração entre os países a respeito da legislação societária devido à globalização. Então, todas as empresas estão em todos os países, supostamente, e todas devem atender uma mesma nomenclatura. E, em inglês, a palavra current quer dizer circulante. E o nosso legislador, ele trouxe aqui, então, daí o ativo, por que ativo circulante e passivo circulante? Porque é liquidez corrente, certo? Então, ela tem o mesmo significado de ativo circulante e passivo circulante. Ela vai dar essa informação que a gente até deu o exemplo na explicação anterior, comparando o ativo circulante com o passivo circulante, nós podemos encontrar assim, o que a gente está considerando? O que nós vamos analisar? Qual é a relação que existe entre o ativo circulante e o passivo circulante? Qual é a relação numérica através de uma razão? Razão quer dizer, é uma palavra que deriva do latim ratio, que quer dizer divisão. Então, sempre são continhas de divisão. O que eu vou dividir por quê? O que eu quero encontrar? Eu quero saber o quanto que o meu ativo circulante suporta do meu passivo circulante. Se o resultado der 1, quer dizer, o ativo circulante está igual ao passivo circulante, é uma situação favorável, mas não para novos investimentos, novos financiamentos. Então, o que nós temos no ativo circulante, nós podemos pagar o passivo circulante, deu 1, a gente pode pagar. Se der 1,5, quer dizer que o ativo circulante tem 50% a mais,
do que o passivo circulante. E esse meio por esse 0,5 aí, 1,5, né? Significa assim, 1 significa 100%. 1,5 é 100% mais 50%. Nós podemos enfrentar um novo financiamento, se for necessário? Podemos. O banco vai analisar, olha, a empresa, né, que nós estamos analisando aqui está pedindo um financiamento e ela tem uma certa flexibilidade, porque ela tem recursos para assumir novas dívidas. Porque se eu assumir novas dívidas, quando o índice é 1 e eu assumo novas dívidas, a minha liquidez seca vai ficar 0,9, quer dizer que para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho 90 centavos. 0,8 quer dizer que para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho 80 centavos. Então, essa relação de números, né? Sempre acima de uma situação, a empresa está bem. Quando o índice da liquidez corrente é 2, que a empresa tem no ativo circulante o dobro, ainda não, professora, mais um pouco. Sim, você quer trabalhar com esses números, né? Então, a Não, empresa possui... acho que fica mais fácil, né? Obrigada. Então, a empresa possui 150 mil em ativo circulante e 100 mil no passivo circulante. Exatamente o exemplo que a gente estava, por coincidência benigna, né, que nós estávamos falando. Aqui, nesse caso, a empresa tem um ativo 50% maior que o passivo circulante. Então, podemos dar o banco pode dar um financiamento para essa empresa? Provavelmente, porque para o banco interessa receber juros, então o banco ele vai querer dar financiamentos, mas ele precisa ter certeza que a empresa vai ter condições de pagar aquele financiamento que está fazendo, certo? Aí significa que, então, a empresa, aqui, o resultado, 1,5% significa que para cada R$ 1 de dívida, a empresa possui 1,50 no mesmo período. Então, a empresa está numa situação confortável. Usando a mesma empresa anterior, que tem 150 mil no ativo circulante, sendo 60 mil em estoque, bom, aí a gente já está entrando na liquidez seca, né? Então, liquidez corrente não considera o ativo circulante integralmente. E na liquidez seca, a fórmula ela vai mudar o numerador dessa fração, tirando dele, eliminando dele o estoque. Por quê? O estoque não quer dizer exatamente dinheiro em caixa hoje. Pode ser que nós tenhamos estoque para 1 mês, para 2 meses, para 1 ano. Então, o estoque ele vai se transformando em dinheiro à medida que vai sendo realizada, que as vendas vão sendo realizadas. Então, tirando dos 150 mil, os 60 mil, que a gente ainda tem no estoque disponível para a venda, a gente vai ter somente o dinheiro do caixa. Então, o dinheiro do caixa vai ser 0,9. O resultado 0,9 mostra que a empresa não conseguir vender nenhuma mercadoria no seu estoque, ela terá apenas 90 centavos para cada R$ 1 de dívida do passivo circulante. Isso acende um alerta de que ela depende muito das vendas para honrar seus compromissos imediatos, né? Podemos passar, professora Daniela. Então, nós temos a liquidez imediata, disponibilidades dividido pelo passivo circulante. Ora, o que nós temos aqui? Esse indicador, liquidez imediata, liquidez geral. A liquidez imediata, ela vai mostrar o seguinte. Vamos entender o que é disponibilidade.
significa caixa e equivalentes de caixa, ou valores monetários que a empresa tem à sua disposição naquele momento. E a gente vai comparar com o passivo circulante. Qual a diferença deles? É que a disponibilidade, ela está mostrando a disponibilidade, se nós estivermos fazendo uma análise de balanço de 2025, essa disponibilidade, ela é real, ela existe, a empresa tem disponível aquele valor no dia 31 de dezembro de 2025. E ela vai comparar com o que ela tem no passivo circulante. O que ela tem no passivo circulante? São as contas a pagar. Uma parte em janeiro de 2026 e as relações com fornecedores vai ser em janeiro, fevereiro, março, no decorrer do ano seguinte, né? Então, a empresa não precisa ter a disponibilidade, né? Então, a liquidez imediata é o que eu tenho que eu posso pagar hoje, né? Vamos ver os números, professora. A senhora pôs números? Não, esse daí não, nem esse nem na Ah, liquidez geral. Coloquei só tudo bem, dois que tudo eram bem, os mais. Tá? tranquilo. Tranquilo. É bom porque a gente fica com a flexibilidade para usar a imaginação. Então, nós temos assim, é um indicador, liquidez imediata. O que nós podemos, que vai indicar o que nós podemos pagar hoje, né? Só que é um indicador assim, ele está comparando itens com prazos diferentes. Por quê? A disponibilidade é o dinheiro que a empresa tem dia 31 de dezembro, ela não vai precisar pagar tudo dia 31 de dezembro, o que ela deve no ano seguinte, que é o passivo circulante. O que está no passivo circulante, a professora Daniela já explicou a questão do curto prazo, né? O que vence no decorrer do exercício seguinte ao do fechamento do balanço é o passivo circulante. Ele não ocorre todo no mesmo dia. Então, a empresa tem que aí fazer, para o banco dar um financiamento para nós, essa disponibilidade, ela pode ter uma importância, né? O banco, então, ele considera assim, olha, a empresa tem disponibilidade suficiente para pagar as contas que ela deve, né? Mas na medida que do possível, não vai precisar ter que pagar tudo no mesmo dia. Isso não acontece, tá? Na vida real. Na liquidez geral, né? O que vai entrar aqui um componente nessa fórmula? A gente chama de fórmula porque é uma equação, né? Uma fórmula, mas é um número, é uma comparação, né? Um número dividido pelo outro. A soma do ativo circulante mais o realizado a longo prazo, dividido pela soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. E o que nós temos de interessante nessa fórmula? É o planejamento estratégico. O que é planejamento operacional e o que é planejamento estratégico? As operações, planejamento operacional é o circulante, né? É o circulante. Então, nas operações, quando o tempo avança para o futuro, nós já estamos fazendo planejamento estratégico, né? Então, nós queremos saber a posição da empresa, nós estamos terminando 2025, o que vai acontecer, qual a tendência da empresa, né? Levando em consideração os exercícios seguintes, né? Porque ativo circulante dividido pelo passivo circulante, eu estou só fazendo análise de curto prazo. Quando a gente faz uma análise de longo prazo, nós estamos fazendo análise para gestão estratégica. Então, o que é estratégico? É aquilo que avança no tempo e aquilo que está nos entornos da empresa, que são as externalidades que a empresa gera. As externalidades positivas, ambientais, né?
negativas, né? Também são externalidades, né? Então, aí nós estamos no campo estratégico. E essa liquidez geral, a gente está fazendo a análise, uma simulação aí de longo prazo, né? Então, nós vamos somar para saber na, na liquidez geral, a gente sabe no ano seguinte qual é a posição da empresa. Na liquidez imediata, é no dia 31 de dezembro, com a posição da empresa no dia 31 de dezembro de 2025, que é o dia que ela está fechando o balanço, né? Porque a informação está no balanço. E a liquidez geral é, ao avançar do tempo, como está a tendência da empresa, certo? Se a liquidez melhora a longo prazo ou se ela piora a longo prazo, né? Prontinho, professora. Aí, isso. A participação dos capitais de terceiros, né? Ela mede o grau de dependência da empresa em relação aos recursos externos. E a composição do endividamento ajuda a analisar o peso das dívidas de curto prazo, que impacta diretamente o fluxo de caixa. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, a participação dos capitais de terceiros. Tem uma pergunta que eu sempre faço assim, né? O que é mais interessante para a empresa? Usar capitais de terceiros ou usar os capitais próprios, né? Aí uma pergunta muito cabível, porque a gente vê algumas empresas do sistema, o próprio sistema financeiro nacional, né? Ele trabalha exclusivamente com capital de terceiros e tem muito lucro. Por que que quando a empresa particular, né, uma empresa privada, comércio, uma indústria, uma prestadora de serviços, vai usar capitais de terceiros e será que é bom ou será que não é bom, né? Então, aqui é bom a gente saber o seguinte, saber calcular qual é a diferença entre a margem de lucro e a taxa de juros. Se eu estou pagando pelo capital de terceiros 4% ao mês, é, ela vai. E minha margem de lucro é 2%, eu vou estar onerando a empresa com o capital de terceiros. Porque para o capital de terceiros gerar lucro na nossa empresa, a nossa margem de lucro precisa ser superior ao juro do financiamento que a gente está solicitando, certo? Então, se o meu lucro é 6% e eu vou pagar 4% de juros no banco, eu vou ganhar 2% em cima do financiamento do banco. Olha que coisa boa, né? Esse estudo se chama EVA, Economic Value Added, né? Então, a gente sempre tem que estar verificando que eu vou pedir um empréstimo, tudo bem, eu vou conseguir fazer o que eu quero, mas isso vai ser benéfico ou não? Tem que fazer outras análises. Então, aí é o planejamento integrado, certo? Planejamento integrado quer dizer, a gente tem que saber exatamente o estudo sobre a lucratividade da empresa para ter a certeza absoluta de que o endividamento vai agregar valor à nossa empresa, certo? Se os juros for 4%, minha margem de lucro é 6%, vai agregar valor, porque eu vou ganhar em cima dos juros do dinheiro do banco, certo? E a composição do endividamento? Ajuda a analisar o peso das dívidas de curto prazo, o que impacta diretamente o fluxo de caixa, né? Aí nós podemos analisar através do fluxo de caixa, né? Podemos passar, professora? Ai, que maravilha. Então, aqui, todas as dívidas, né? Então, participação de capitais de terceiros.
ah, todas as dívidas, quer dizer, passivo circulante mais o não circulante, 60 mil. O nosso patrimônio líquido é 100 mil. Então, nós temos aí um endividamento que equivale a 60% do capital dos sócios. Então, a empresa está numa situação tranquila, onde só de olhar no denominador, o patrimônio líquido é maior do que a dívida, né? Então, é uma situação que a empresa tem uma segurança. A composição. A fórmula divide a dívida de curto prazo pela dívida total do endividamento, né? Então, nós temos aí, no curto prazo, né? No curto prazo, nessa nova hipótese, né? Nós temos 66% da nossa dívida é de curto prazo. E a diferença é de longo prazo, né? Seria os 33 e 33, né? Do total das dívidas, 66,67 vence no curto prazo. Isso exige atenção, pois a empresa precisará gerar muito caixa rapidamente nos próximos 12 meses para quitar seus compromissos. Continuando. O que os indicadores revelam, né? É, os indicadores revelam a, a posição da indica, se a gente pode, se é prudente fazer novos financiamentos, né? E interpretar, mas são tantos os fatores que envolvem os indicadores que eles revelam, pelos números do balanço. Qual é a posição da empresa? Ela tem capacidade de assumir novos financiamentos, né? Então, isso o indicador ele vai revelar. Mas se a empresa está procurando novos financiamentos, é porque ela vai fazer novos investimentos. E aí os estudos são mais complexos. Eles extrapolam o cálculo dos índices de liquidez, não é? É, ela vai na questão operacional, se a empresa já está trabalhando com 100% da sua capacidade de produção, e ela houver um aumento de demanda, a empresa vai ter que fabricar mais, mas será que vale a pena? Aí precisa um planejamento muito detalhado, né, de consultoria para chegar a essa decisão. Então, o que nós podemos ver pelos indicadores aqui que nós acabamos de estudar é se a gente pode e se a gente assumir novos encargos financeiros. Qual a posição da empresa, né? Continuando. Lucro não significa caixa, né? Então, foi muito bonito aí no FA2, né? No nosso fórum, foi a linguagem corrente, né? Por que lucro não significa caixa? O lucro é, 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 ele inclui uma parcela do lucro, são as vendas a prazo, né? E a empresa não recebeu ainda. Então, o lucro não significa que a empresa tem disponibilidade no caixa. Exatamente igual, né? Continuando, da informação à decisão. A análise contábil apoia as decisões, né? Então, essa é a maior riqueza da contabilidade, é essa condição de acompanhar, a contabilidade ela acompanha todas as etapas do, do processo decisório, né? Então, nós temos no processo de gestão, né? É, o do, o act, o check e o plan, né? Então, a gente tem a contabilidade assim, da atividades operacionais. Agora eu vou verificar como é que eu tenho planejamento. As empresas fazem o planejamento. Na realidade, esse planejamento tem que estar pronto no mais tardar em outubro para ser avaliado
pelo conjunto de gestores até novembro, para fazer as previsões orçamentárias para o ano seguinte, né? Então, as empresas, como que a empresa faz esse planejamento? Com base nos anos anteriores, qual foi a evolução da empresa nos balanços dos anos anteriores? Nós podemos tomar como base os 3 últimos anos. O que eu tive no caixa nos 3 últimos anos? Coloco os 3 valores de 2025, 2024, 2023 no poder aquisitivo de 2025, para podermos fazer o cálculo, tá? E achamos uma média e projetamos para o ano seguinte o que nós queremos, aquele valor, mais o que nós queremos, a empresa pretende crescer. O que ela pretende com relação ao montante do ativo, ao montante do passivo, ao montante das vendas, ao valor do lucro. Então, a empresa vai fazer um conjunto de demonstrações contábeis, de contabilidade gerencial, que é orçamentário. É a previsão dos dados que nós pretendemos atingir em 2026. E com base nessa comparação, né? Quer dizer, a contabilidade ofereceu os balanços dos 3 anos anteriores. Ofereceu a técnica de calcular os índices, né? Então, está dando uma contribuição ao processo de gestão. E aí, como que vai ser feita a análise? Nas atividades operacionais, nós cumprimos as metas para janeiro? Cumprimos as metas para fevereiro, né? E o plano, ele é flexível. Se nós não cumprimos, aí entra a controladoria, né? Quem vai fazer comparar o planejado com o realizado é a controladoria. E a controladoria vai informar os chefes das diferentes divisões da empresa. Olha, você não atingiu suas metas. Quem vai ter que encontrar a solução para esse problema são os diretores dos departamentos, certo? E então a contabilidade, em todas as etapas do processo de gestão, a contabilidade está presente. Essa é a parte mais bonita da contabilidade, né? Então, sem considerar, né, o princípio, né, o princípio que a contabilidade tem muito para agregar à administração é o princípio da prudência, né? E porque existe uma tendência dentro da administração de trabalhar muito com análise de risco, né? Então, olha, eu tenho risco, né? Eu quero o melhor benefício sempre vai estar aliado ao maior risco. Muito cuidado com isso, porque a gente pode colocar a vida da empresa também em risco. Continuando, professora? Venda a prazo, gera lucro sem entrada imediata. Magnífico. Podemos seguir, que a gente já explicou esse. Bom, as demonstrações. Você chegou a fazer os valores da DFC? Não, desse daqui não, professora. Então tá bom. Tá Tá bom. bom? Nós temos aí a demonstração de fluxo de caixa. Ela é muito importante ela é uma ferramenta, né, de auditoria. Através da demonstração de fluxo de caixa, a gente integra os dados, né, das origens e aplicações de recursos. Então, como que a gente faz? Nós estamos aqui com o balanço da Votorantim 2025-2024. Nós vamos avaliar, né, no ativo circulante de 2025 e 2024, todas as contas do ativo, qual aumentou e qual diminuiu, certo? Então, aí já é um indicador, né? Por exemplo, vamos fazer o exemplo aqui no ativo circulante dos estoques. Se o estoque de 2025 está maior do que o estoque de 2024, aquela diferença se refere a um investimento com capitais próprios em estoque. Então,
é uma saída de dinheiro do caixa. Entrou, aumentou o estoque, é porque diminuiu o caixa, certo? Então, se representa uma saída de dinheiro. Então, a gente vai ver essas variações do ativo e da passiva de um ano com o outro, o que, que entrou de dinheiro, o que, que saiu de dinheiro, né? Quais são as variações, né, que nós observamos dessa análise de balanço? É, essa demonstração ela tem três divisões. As atividades operacionais incluem a DRE, o resultado da DRE, ajustado, as variações do ativo circulante e as variações do passivo circulante. Então, nós encontramos os resultados operacionais do primeiro grupo. E Professora, a imagem está parada. Desculpa te cortar. a imagem está parada. A imagem vai ficar parada É mesmo. porque eu estou vendo que a senhora está falando, explicando aí sobre o balanço do Votorantim, mas nós não estamos visualizando nada. Está só DFC, aquela primeira slide, tá? Certo. Então, aqui, na realidade, a Professora, gente... A é, senhora pode pôr um balanço qualquer? então, isso A que eu vou falar, eu tenho aqui uma DFC, eu vou colocar, acho que fica mais fácil para eles entenderem, tá bom? Eu Isso. vou parar esse Beleza, compartilhamento aqui, eu vou colocar um outro, tá? beleza. Obrigada. Só um minutinho, pessoal. Tá bom. Oi, gente, tinha, acho que Paládia estava com a mão erguida. Quer perguntar alguma coisa? Sim, eu ia falar justamente que a gente não estava visualizando Ah, tudo o que a bem. professora estava indicando. Obrigada. A professora Daniela está providenciando o compartilhamento da DFC. Ah, eu acho que até tenho. Professor Daniele, achei onde é que compartilha. Eu vou pesquisar aqui. Pessoal, desculpa, eu caí da. Meu slide travou, eu caí da reunião. Só que eu pego uma DFC, eu Não, pego. já peguei aqui, professora. Então tá bom. Eu tenho aqui, eu vou passando, eu tenho o ativo, o passivo, aí eu tenho o DFC pelo método direto e pelo método indireto, tá bom? Eu vou compartilhar aqui, tá bom? Nossa, eu acho que eu vou ter esse álbum. Oh, essa parte do álbum. Tá aqui, professora. Tá bom? Certo. Perfeito, perfeito. Então, nós havíamos verificado assim, né? Nós temos o ativo, o passivo de 2 exercícios e Professora, dá o licença, que... um minutinho. Pois não. Professora Daniele, eu acho que você projetou de novo daquele jeito. Ah, tá, que você não tá vendo inteiro, né? Tá, pera um pouco. Isso, exatamente. Vamos lá, tá. Compartilhar a tela. Vamos lá. Pode pôr direto na DFC. Pode pôr direto na DFC? Tá, Pode. aqui, ó. Isso, tá ótimo. Tá todo Agora mundo põe vendo agora? no modo exibição. Tá, pera só um pouquinho. Vai ficar maior um pouquinho. Eu não sei por quê. Agora tá certinho. Pronto. Então, nós temos aqui uma demonstração de fluxos de caixa, lindo, né? Então, esses valores que nós estamos verificando aqui foram tirados do balanço patrimonial, né? Comparando o exercício, né, de 2025 com 2024, aqui onde tem duplicatas a receber, está com parênteses, quer dizer que está subtraindo, diminuiu, né? Então,
Então, aqui nós temos aumento de duplicatas a receber, quer dizer que a gente fez vendas e não recebeu ainda, né? Então, essa variação ela vai compondo a nossa demonstração de fluxos de caixa. Essa primeira atividade aqui, nós temos lucro líquido mais a depreciação, né? O que aconteceu com a depreciação? A depreciação, que é a perda de valor dos bens materiais, ela é contabilizada pelo regime de competência como custo e como despesa mensalmente, né? Então, o lucro que a empresa tem, e ela é um indicador não financeiro, porque não significa que essa despesa saiu dinheiro do caixa. A empresa simplesmente está acumulando esse valor na provisão para depreciação ou depreciação acumulada, que é sinônimo, e, e não sai do caixa esse dinheiro. Somente a depreciação vai sair do caixa quando for feita a baixa do ativo, né? Então, nós temos um veículo e ele foi depreciado 50%, certo? Quando a gente vai dar baixa do bem por venda, a gente vai vender pelo valor residual, né? E a empresa pode aí ter o valor residual, é o valor da compra do veículo menos a depreciação. E pode ser pelo valor justo do valor residual, pode ser com prejuízo e também pode ser com a venda. Então, nós podemos ter um ganho ou uma perda na venda do imobilizado. Então, essa é a depreciação. O lucro líquido, ele contém despesas que são financeiras e contém despesas não financeiras, que é o caso da depreciação. Então, a gente soma. Como a depreciação subtraiu na DRE, e a gente soma, o que a gente está fazendo? Eu subtraí 10 e somei 10, eu achei, né? Eu tirei aquela diminuição lá do DRE e achei um DRE o quê? Financeiro, né? Então, nós temos aqui o lucro líquido ajustado pelas despesas não financeiras, né? Tiradas as despesas não financeiras, encontrei o lucro líquido financeiro. E aí nós tivemos aqui uma redução, né, do ativo circulante, porque teve um aumento nas duplicatas a receber. Então, a gente entregou a mercadoria e não recebeu ainda, né? Aquele dinheiro ainda não entrou. Então, chegamos a um valor aqui, e consideramos o passivo circulante. No passivo circulante, nós temos um aumento das contas a pagar, né? E o caixa gerado no negócio, né? Foi somando aqui, o caixa gerado no negócio, quer dizer, pelas operações da empresa, tá? É a soma 200 menos 150 deu 50, mais 100 deu 150. Então, o que entrou de dinheiro aí no circulante? 150. Aí a empresa fez um financiamento. Ela conseguiu um empréstimo de 450. Então, o financiamento é representado pelo aumento do passivo não circulante. Então, obtidos aqui é no não circulante, é só longo prazo, certo? E, então, a gente teve aí um aumento de 450 e os investimentos. Quanto que a empresa investiu? Ela adquiriu imobilizado, 420. Se ela comprou imobilizado, saiu esse dinheiro do caixa. Então, subtrai 420, né? E ela teve um acréscimo de caixa, então, de R$ 180. Então, a gente vai fazer essa demonstração comparando
o caixa e equivalente o disponível, comparando o disponível no início e no fim do exercício, deu R$ 180. Pela nossa DFC, nós encontramos um resultado de R$ 180. E a DFC está explicando o que aconteceu durante o ano, que houve aquela mudança do disponível desde o dia 31 de dezembro de 2024 até 31 de dezembro de 2025. Houve um acréscimo de caixa de 180. De onde veio esse acréscimo de caixa? Do resultado operacional, veio da movimentação dos financiamentos de longo prazo e dos investimentos de longo prazo. Então, nós temos aí uma equação, né? Um detalhamento, uma análise evidenciada daquela alteração que teve. Esse 180 veio lá do balanço patrimonial, disponível em 31 de dezembro de 2024, comparado com 31 de dezembro de 2025, disponível aumentou R$ 180, que está demonstrado pela DFC. Bem, só para nós finalizarmos, né, as análises por quocientes, as demonstrações contábeis, todas, uma completa a outra, né? O lucro que está no balanço patrimonial, patrimônio líquido, veio da DRE, né? As reservas de lucros e os dividendos vieram da demonstração de mutações do patrimônio líquido. E a demonstração de fluxos de caixa, ela vai detalhar e demonstrar a variação que teve no disponível da empresa de um ano para o outro, com detalhes. Professora, eu Pois não. vou compartilhar aqui o slide final, tá bom? É Certo. que compartilhar a tela. Vamos lá. Pronto. Tá aqui. Esse aqui é o último slide, aí pega o encaixe que a senhora tá falando aí. Deixa eu Certo. colocar no modo de apresentação. É o último Isso. slide. Pronto. Certo, perfeito, perfeito. Então, nós, na realidade, entre não é que eles nem sempre são iguais, nunca são iguais, né? Porque o caixa ele movimenta todos os dias e o valor do lucro, né? A gente fecha aí mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, né? Ele é muito assim. Agora, dentro de cada fechamento, pode ser de balanço mensal, trimestral, semestral e anual, em cada um desses balanços, o lucro vai ser diferente do caixa. É isso que quer dizer esse slide. Porque algumas vendas foram feitas a prazo e nem todas foram recebidas. E porque nós temos no lucro despesas que não tem contrapartida com caixa. Porque a demonstração, a DRE, o lucro deriva da DRE. E a DRE é uma demonstração 100% econômica. E o caixa, a DFC, demonstração de fluxo de caixa, é uma demonstração 100% financeira. E o financeiro não é igual ao econômico, na medida do possível. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Alunos, esse momento é aberto, então, para dúvidas que vocês tenham, caso tenham, né? Então, fiquem à vontade para abrir o microfone ou escrever no chat. Bom, acredito que não surgiram dúvidas, né?
Ah, Ou que sejam muitos, né, professor? A Tainá Tainá, levantou a mão, professor. pode falar, Tainá, fica à vontade. Ai. Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa É, noite. eu tenho uma dúvida sobre aquela divisão dos dividendos. No caso, quando a gente paga a empresa, quando a gente paga para os sócios o Prolabore, ele entra como, como divisão de lucro ou ele entra como despesas já, como da mesma forma que seriam os salários? É isso mesmo. O Prolabore, ele entra como uma despesa na demonstração do resultado do exercício. O Prolabore, ele é como se fosse o salário do proprietário da empresa, tá? Então, ele entra como uma DRE. Agora, o dividendo, não. O dividendo é parte do lucro, a empresa teve um lucro, parte desse lucro, ela distribui para os sócios como forma de dividendos, tá? É uma Sim. retribuição extra, vamos assim dizer. Aí ele não passa pela DRE, ele sai do patrimônio líquido e vai direto para a conta do sócio. Legal, então são duas coisas diferentes. Muito Isso, são obrigada, duas coisas professora. diferentes. Nada. Mais alguém? Olha, é bastante. Só. Opa, eu vou começar. Se alguém quiser pergunta, pode abrir o microfone, fica à vontade, tá? Eu aproveito enquanto isso para agradecer a professora Daniele, a professora Vani, muito obrigado pelo apoio de sempre, tá? Pela ajuda. É muito importante os alunos terem contato com o máximo possível de moderadores, né? E desde já estou convidando vocês para a correção também das questões. Se vocês tiverem disponibilidade, vai ser um prazer para a gente, tá? Tá certo, professor. Eu que agradeço pela confiança. E não, eu que sempre agradeço. Confirmado, professor, confirmado. Tá bom. Eu estou baixando a lista de presença aqui, então todos que entraram tiveram o registro do horário, a saída e tudo mais. Que eu não vou, dessa vez eu não vou colocar a lista para vocês assinarem, tá? Agradeço a presença de todos os alunos, tá? Fiquem tranquilos com relação à avaliação, ela está bastante baseada no que foi tratado nos conteúdos, nos fóruns e nas atividades que vocês já fizeram, tá? Então, se vocês fizeram, se seguiram, não vão ter grandes dificuldades lá para desenvolver essa prova. Eu vou terminar aqui, vou esperar baixar a gravação. Ainda hoje, provavelmente amanhã, os moderadores já vão passar o link da gravação para vocês, tá bom? Eu vou parar a nossa gravação aqui. Eu deixei transcrevendo dessa vez, por uma questão de inclusão e tudo mais. Eu acho que é bom que já fica aí também, né?